Vamos ler o Salmo 92:1. E eu quero ler também Efésios 4:15-16. O Salmo 92:1 diz assim: Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Sobre um instrumento de 10 cordas, e sobre o saltério, sobre a harpa e sobre o som solene, pois tu, Senhor, me alegraste pelos teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as obras, muito profundas são os teus pensamentos. Então aqui nós vemos aqui o salmista na sua plena admiração, né, e na sua consciência não só de um senhorio, mas de um Deus amoroso, que cuida, de um Deus que vale a pena seguir, de um Deus que vale a pena servir. E aí nós vamos ler também Efésios, capítulo 4, Paulo dizendo assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Queridos, então, lá nós vemos um salmista reconhecendo um Deus que é criador, um Deus que é merecedor de glória, de honra, né? Um Deus que é exaltado, um Deus que nos fez, um Deus que nos criou, um Deus que é merecedor de glórias. E a gente vê um Paulo exaltando esse Jesus, né? Glorificando esse Jesus, no qual ele reconhece que é o cabeça da igreja e que o corpo vem dele, o corpo, ele é o cabeça desse corpo. Ele fala de que esse corpo ajustado, ele é cooperador, ele cresce, ele edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte exerce perfeitamente a sua função. Eu queria que você baixasse sua cabeça e nós vamos orar para que Deus fale conosco de uma forma muito poderosa. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por tua bondade, pelo seu grande amor. É verdade, Pai, que o Senhor é que construiu todas as coisas, é o Senhor que edificou todas as coisas, o Senhor é que é digno de exaltação, de glorificação. É por tua causa, Pai, que a igreja existe, subsiste. É por tua causa, Pai, que a igreja cresce, é que esse corpo, ele se ajusta, Pai. O Senhor é o merecedor de toda a honra. Foi o Senhor, Pai, que criou, é o Senhor, Pai amado, que alimenta, é o Senhor que faz crescer, é o Senhor que o torna justo, o Senhor é justificador, o Senhor, Pai amado, é que faz todas as coisas, e ainda que não merecemos nada, o Senhor é o dono, é o cabeça, é o governo desse corpo, e por isso o Senhor merece toda a honra, toda a glória, Pai. E nós sim vamos cooperar com o propósito do Senhor para fazer valer a pena o seu ideal, Pai, o seu propósito para esse tempo em nossas vidas. E eu te louvo por isso, Pai. Muito obrigado. Nós oramos para que essa palavra encontre, Pai, lugar em nosso coração para nos edificar em amor, nos fazer crescer também, ó Pai, de glória em glória, crescer espiritualmente, que possamos crescer, Pai, em números, que possamos, Pai, valorizar, que possamos sim trabalhar para que a tua igreja, Pai, seja abençoada, seja reconhecida aqui na terra, e que possamos te mostrar através das nossas atitudes. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade. Assim oramos, te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso à palavra do Senhor, querido. Então o texto que nós lemos aí de Paulo em Efésios, ele diz que nós só vamos crescer e ser edificados em amor na medida em que cada um de nós, né, fazemos a nossa parte. Cada um de nós tem uma função nesse corpo. E qual é a minha principal função nesse corpo? Graças a Deus, ela não é a pior função. A função principal nesse corpo, minha e sua, é ser filho de Deus. Diga assim: que alívio. A sua e a minha principal função nesse corpo é ser filho de Deus. Aliás, sem essa função, né, sem isso, nós não vamos nem conseguir ser corpo. Agora, fica mais fácil a gente pensar assim, né? Porque quando nós pensamos em
em um mesmo corpo, com uma mesma família, nós pensamos na aparência, nós pensamos na mesma carinha, nós sempre estamos juntos, nós pensamos em mais intimidade, a gente pensa em mais liberdade, pensamos mais em servir junto, na amplitude, né, desse serviço, no rendimento desses serviços, nós pensamos em que caminhamos no mesmo propósito, portanto, nós temos um poder maior de realização, um poder maior de conquista. Quando nós pensamos nessa intimidade, nessa unidade de propósito, logo vem isso à nossa ideia. Na primeira carta de João, no capítulo 3, no versículo 1, diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, e que de fato nós somos, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Nós vamos falar hoje sobre ser filhos de Deus. Ser filhos de Deus, ter essas características, e dentre todas as coisas que podem nos dar muitas alegrias, nós devemos nos alegrar, simplesmente por sermos filhos de Deus. Deveria ser esse o nosso maior motivo de alegria, ser filho de Deus. Não são as bênçãos do Senhor, não são aquilo que Ele pode nos dar, mas ser filho de Deus, e essa condição me dá muitos direitos. Eu gosto de muitas regalias, de muitos privilégios. Eu posso crescer em vários níveis, vários sentidos. Eu posso crescer simplesmente por ser filho de Deus. Então, a minha alegria maior deveria ser por ser filho de Deus. Ser filho de Deus deveria dar para nós a maior empolgação. Agora, querido, com a consciência de que ainda nós estamos morando aqui na terra, nesse planeta, né, e sujeitos, né, às aflições, sujeitos às adversidades, às tribulações, que certamente nós vamos ter aqui. Isso é como na família, não dá, né, para a gente pertencer a uma família, a um corpo, não dá para a gente crescer numa família sem essas adversidades, e isso nunca nos separou da família. Nunca diminuiu os sentimentos que nós temos de família. Sim, há adversidades, mas nós crescemos na família. A gente pode até, às vezes, separar geograficamente, mas o vínculo familiar a gente nunca perde. Mas o mundo, sim, ele nos empurra, né, para que a gente perca essa filiação. Assim, nós nos tornamos cada dia mais órfãos. Esse é o objetivo do diabo, esse é o objetivo do mundo, é isso que nós estamos vendo em nossos dias, as pessoas, né, tentar dilacerar a família, porque, né, uma família sem paternidade, aliás, filhos que não têm uma paternidade definida, eles têm muito mais dificuldade de ter intimidade, de ter relacionamento com a família, né, naturalmente, mas também com Deus. Então não espere que o mundo ele vai dar mole para nós, não vai mesmo, e ele vai pegar sim pesado. Ainda bem que nós estamos de passagem por aqui, aleluia. Essa não é a nossa morada. Como o filho pródigo, ainda bem que ele tinha uma casa. Aquilo na vida dele foi uma passagem, mas ele tinha um lugar, ele tinha uma casa para voltar. Você tem uma família aqui, você tem um lugar celestial, você tem uma família celestial. Você está aqui, querido, por pouquíssimo tempo, que é esses poucos anos que passamos aqui perto de uma eternidade junto com o nosso Pai, né? Eu tenho sim 63 anos de pura beleza, né? e eu, com certeza, com 30 anos de convertido aí, mas eu posso dizer, querido, que o mundo abusou muito de mim e por muito tempo. E quem não passou por esses abusos do mundo, por esse enfrentamento com o mundo, né, por essas adversidades, por esse peso que o mundo lança sobre nós. E o mundo, ele não quer saber se nós somos culpados, não quer saber se a gente é inocente, se a gente é culto, se a gente não sabe ler, iletrado, se a gente é conhecedor ou ignorante, se a gente é pobre ou rico, não tem. O mundo não quer saber, ele vai exercer pressão, ele vai exercer tentando, né, distanciar você do propósito, distanciar você desse corpo, tanto a sua família como a igreja. Uma coisa é certa, querido,
Todos nós temos problemas, os problemas, né, de todas as pessoas. Se você olhar bem, eles são os mesmos. A gente só muda de endereço, a gente muda de família, mas os problemas continuam os mesmos. Né, às vezes as pessoas mudam de igreja e elas pensam assim, lá não vou ter problema. Querido, não muda, o problema é o mesmo. Todas as igrejas têm os mesmos problemas. E não precisa frequentar um monte de igreja para você descobrir isso, é muito fácil. Basta a gente conversar 2 minutos com um membro, com um pastor de igreja, todas as igrejas. Porque o mundo, querido, o que ele fazia? Ele ditava as regras a nós. E nós viemos com essa carga, nós seguíamos essas regras. E foi rápido, muito fácil para que o homem caísse nessas ciladas, nessas armadilhas, que até hoje, e por causa disso, até hoje, mesmo se convertendo, o homem ainda acaba pagando um preço muito alto por essa condição que o mundo, por esse abuso que o mundo exerceu. Como é difícil. Aliás, não lidamos, nós líderes, pastores, pais, mães, não lidamos com outra coisa nesse corpo a não ser com aquilo que a velha natureza nos fez, com aquilo que a velha natureza imprimiu em nós. Talvez essa aqui seja a história, né, da maioria de nós, e por isso é que nós temos muita dificuldade de ser cristãos assim plenos, cheios ou plenos do caráter de Cristo. A gente tem dificuldade, né, assim, a gente ser convencido dessa filiação nossa para com Deus. A gente tem muita dificuldade. Sim, o mundo, ele abusou de nós muito tempo, mas veja, chega até a ser antagônico, irônico até, porque esse mesmo mundo que abusou de nós, agora ele tem uma expectativa a nosso respeito. O mesmo mundo que nos transformou nisso, que transforma as pessoas em abandonados, sem paz. O mesmo mundo que fez isso agora, diz Romanos 8:19, que ele espera a manifestação dos filhos de Deus. Ele espera a manifestação do corpo de Cristo. Sabe, é como se você, né, desse uma surra, Deus me livre disso, né, uma surra na mulher todo dia e esperasse o melhor dessa esposa. É como você maltratasse alguém todo dia e você esperasse o melhor dessa pessoa todo dia. É assim que o mundo faz, e eles esperam, e eles têm muitas questões, muitas frases já prontas a nosso respeito, mas na verdade, eles esperam a manifestação nossa como filhos de Deus. Filhos de Deus. Isso é que o mundo está aguardando de nós, e não é para ter uma revanche, porque ele está pedindo socorro. O mundo está pedindo socorro. Querido, e não há ninguém na face da terra com a capacidade de socorrer esse mundo maior do que a minha capacidade e a sua capacidade. O mundo precisa urgentemente dos filhos de Deus. Só um filho de Deus sabe ensinar, sabe expressar e sabe viver uma vida de filho e não de órfão. O mundo está em orfandade, em plena orfandade, e o diabo está empurrando o mundo para a orfandade. Você não tem um pai, você não tem uma família aqui, você não tem quem te ama aqui, você não tem aqui quem se importa com você, e por conta disso, eles vêm para Jesus, mas já perdido nessa referência de paternidade. As únicas pessoas que podem dar uma resposta a esse clamor do mundo somos nós, os filhos de Deus. Pesa, querido, sobre nós, né, que conhecemos, que já conhecemos o Senhor Jesus, né, conhecemos essa verdade, e sobre nós, não só nós pastores, mas sobre a igreja, sobre nós líderes, aqueles que estão envolvidos com a casa de Deus, nós todos, nós precisamos, aqueles que frequentam uma reunião, aqueles que ouvem uma pregação, aqueles que leem a Bíblia, esses precisam sim assumir, né, a sua responsabilidade, o seu lugar no corpo de Cristo como filho de Deus. Filhos são, ou deveriam ser, querido, os mais zelosos
pelas coisas do Pai. Os mais zelosos, aqueles que demonstrariam as coisas do Pai com mais zelo, com mais propriedade, com mais amor, com mais conhecimento, deveria ser nós. Deus espera que, como filhos, nós cooperemos, querido, com os seus propósitos para a humanidade, e não é como Senhor, nem como Salvador, isso seria impossível para nós, mas sim como filhos. É isso que o mundo espera. O mundo não espera, sabe? Ele não diz lá que o mundo espera ansiosamente, aguarda ansiosamente por um Salvador. Eles não querem um Senhor, eles querem a manifestação dos filhos de Deus, porque como filhos eles vão entender essa linguagem muito mais facilmente. Por isso Jesus, ele veio como filho. Então ele não quer outra coisa que não seja você como filho de Deus. Porque filiação é uma necessidade. Jesus, ele se relacionou conosco, mostrando o tempo todo que ele era o Filho de Deus, para que nós pudéssemos ser como ele é. Não como Senhor e não como Salvador, mas como Filho. Para isso ele se manifestou como Filho. Esse é o desejo de Deus, que nós sejamos seus filhos. Querido, se ser filho é difícil. Você imagina se nosso comportamento se focasse em sermos só servos. Eu não estou dizendo que não é, depois de ver sobre isso. Só Senhor. Se como filhos, querido, não existe nada melhor na terra do que ser filho, fala a verdade. Não tem nada melhor. Tudo que tem de melhor no pai, numa mãe, é para o filho. Os melhores elogios, os melhores presentes, os maiores gastos, os maiores investimentos é para filho. Não existe nada melhor do que isso. E esse é o maior desejo. Parece que é a coisa mais fácil, mais bonita e mais gostosa de ser. É a coisa mais difícil de viver. Parece que esse desejo de Deus é o mais difícil de ser conquistado. E Deus espera que nós atinjamos sua expectativa como filhos, para saciar essa expectativa de toda a criação. Porque tem um mundo aí fora esperando, querendo, desejando nos ver, conhecer o amor de um pai e conhecer o relacionamento de um filho. Jesus, querido, ele é o unigênito, mas também o primogênito, o primeiro de muitos filhos semelhantes a ele. Queridos, um filho semelhante a Jesus faz toda diferença no seu tempo. Nós precisamos, buscar a todo custo, nos parecer todo dia, cada dia mais nos assemelhar ao Senhor Jesus. Orar, ler a palavra de Deus, buscar como é que o Senhor pensa, Jesus. Como o Senhor fala, como o Senhor age, como o Senhor ama, como o Senhor se relaciona com o Pai. Eu quero parecer, nós precisamos buscar isso. E isso, querido, está para nós. Isso não é algo inatingível, não. Isso está para nós. Aliás, ele veio aqui, ele deixou cartas, ele deixou evangelhos, ele deixou aqui muitos escritos, ele deixou aqui um manual para que a gente se torne semelhante a ele. E somente nessa posição, querido, e tão somente nessa posição nós podemos ser e fazer tudo o que ele fez. E ele disse que não só isso, obras maiores ainda. E eu creio que isso que ele falou é porque ele ficou 3 anos no seu ministério aqui. Quantos anos eu e você? Eu 30 anos. Quantos anos eu e você? 33 anos, né? Quantos anos eu e você estamos servindo a Cristo? O quanto desse tempo nós gastamos para ser filho? Só ser filho. Quando os filhos, por isso que a Bíblia nos exorta sempre a buscar ser como uma criança. Porque a criança não está nem aí com o preço do dólar, o preço do feijão, do arroz. Ele é filho, não está nem aí, sabe que vai comer, que o pai não vai deixar ele com fome. Então nada substitui a sua filiação. Nada tira o propósito dele, nada tira da cabeça dele que ele é guardado, protegido, sustentado, amado, alimentado, acariciado, desejado. Nada tira isso.
nem as varadinhas que ele toma, nem as broncas que ele toma, nada disso, as adversidades do seu tempo, nada disso atrapalha. O que não acontece conosco por causa dessas marcas, esses abusos que o mundo aprontou sobre nós. Nós carregamos uma carga e agora nós temos dificuldade de ser uma criança, ser como uma criança. Ser como uma criança. Nós precisamos voltar, querido. Eu estava conversando com a Melissa Júnior, voltar a essa inocência que dificuldade nós temos de voltar. Parece que tudo é para nos magoar, tudo é para nos ferir, tudo é para nos atingir. Nós temos dificuldade de lidar, porque um dia nos feriram, então agora tudo que fala, tudo que pensa, tudo, nós carregamos essa carga terrível sobre nós e nós não conseguimos nos relacionar profundamente com o Senhor. Querido, não é possível ser Senhor, não é possível ser Salvador, porque só Ele é Senhor e Salvador, mas como filhos, nós podemos realizar sim obras maiores e dar testemunho, assim, dessa perfeita vontade de Deus. Nós podemos dar esse testemunho. No mínimo, nós temos que nos esforçar, o máximo, querido, esforçar o máximo, sabe, tirar tudo que é possível de nós, para que o nosso testemunho, sabe, se equipara, se iguala, caminha, vá para perto do testemunho de Cristo, imite a Cristo, sabe, na nossa fala, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nas nossas ações, nas nossas reações. Nós precisamos, isso é um trabalho, querido, árduo, que o Espírito Santo vai nos ajudar, mas Ele não vai fazer por nós. Nós precisamos, sabe, surrar essa carne velha, maltratada. Nós precisamos buscar Deus, nós precisamos clamar a Deus. Está difícil, e Deus vai nos apontar direção, vai nos apontar caminho. Certamente Ele vai, porque não existe um pai mais interessado de que eu descubra o quanto Ele me ama como um filho, que quer que eu descubra o filho amado que sou. Não existe mais do que esse nosso papai. Ser filho, querido, é a gente ser revestido de autoridade e do poder de Deus. Para quê? Para resistir. Isso é a graça. A graça, no pacote da graça, está aquilo que não merecemos, a salvação, mas está o poder para nós resistirmos e a força para que a gente aceite a cura, aceite a palavra, aceite o conselho de Deus, para que a gente possa testemunhar ao mundo. Como tem sido, querido, o nosso testemunho ao mundo? Como tem sido? As pessoas à minha volta, os irmãos à minha volta, sabe, que estão agregados a mim, estão junto comigo, estão juntados comigo nesse corpo, faz parte do mesmo corpo. Eles têm sofrido por minha causa. Eu tenho sido um sofrimento, eu tenho sido um alívio para esse corpo, sem contar que eu posso fazer esse cabeça sofrer também. A Bíblia diz: não entristeçais do Espírito Santo. Eu posso, como filho de Deus, não é que não aceito, eu aceito, até aceito, mas eu não tenho um comportamento de filho de Deus. Eu não recebo aquilo que o filho de Deus tem direito, por herança. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Você não é filho de Deus por vontade de ninguém, mas é pela vontade do próprio Deus. Você nasceu da carne aqui, mas você não vive mais nessa carne, você vive no Espírito. Você no Espírito, você é filho de Deus. Agora, para que é que Deus nos deu esse poder? Esse poder de ser filho de Deus. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. E também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha onde que a palavra vai sempre nos levando. O poder é para eu testemunhar. Mas por que eu tenho que testemunhar? Porque tem um mundo ansioso para ver filhos de Deus. Então eles precisam crer. O meu testemunho precisa dar credibilidade ao mundo, que Jesus foi enviado. Para que o mundo creia que o Senhor me enviou, é preciso que os filhos de Deus tenham poder, se manifestem. Então é para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Também sejam um em nós, eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
Então o mundo, ele precisa conhecer e crer no Pai, e isso só vai acontecer quando nós formos como Jesus, o Filho. Mas é difícil. É ou não é difícil, querido? Acho que para você é fácil, é só para mim que é difícil mesmo. Então, querido, é difícil, mas mais difícil é ser Salvador e Senhor. Ser filho é muito bom, é tão bom, né? E o papai, ele não quer que você e eu fazendo outra coisa que não seja ser realizado como seu filho. Para os filhos, nós não damos uma carga maior do que podem carregar, muito pelo contrário, nós tiramos o peso, né, de sobre os nossos filhos, nós aliviamos as cargas dos nossos filhos. É assim ou não é? Por isso Jesus disse, ó, você aprenda comigo, eu sou filho, meu fardo é leve, meu jugo é suave. O filho não precisa carregar um peso grande de condenação, desses abusos que nós sofremos, todos nós, não precisa. O pai, querido, ele não deu um fardo pesado para Jesus, porque ele mesmo testemunhou isso dizendo, o meu fardo e o meu jugo é leve e suave. E às vezes, querido, nós cansamos demais, né, tentando ser Senhor e Salvador. E isso não dá para nós, não. A gente quer ser Salvador de tudo. Sabe que nós queremos, às vezes, resolver problema de todo mundo. Só Jesus pode fazer isso. E Ele não faz, querido. Nós precisamos. Ele conta com o seu corpo para que essa obra seja realizada. Sabe, a Trindade cooperam para que essa unidade do corpo funcione. E nós precisamos, como corpo, também trabalhar nessa unidade, querido, para que seja aliviado. Porque senão nós cansamos demais. Quando não, muitos exigindo, né, o que você não pode dar, mas também você exigindo o que outro não pode dar. Às vezes porque não tem esse reconhecimento, eu tenho um pai, e o que o meu pai não me dá, não tem líder e pastor nessa terra que pode me dar. Ah, mas então não precisa líder e pastor, precisa, o que eu falei. É uma junção, querido. É o que Deus fez aqui na terra, a igreja, o seu corpo, tudo funciona dentro desse corpo. Mas se nós não nos admitirmos, se a gente não aceitar, sabe que o maior privilégio disso, a maior conquista, o que me faz ser pleno, ser saudável, satisfeito nesse corpo, não é o que eu faço, não é o que eu quero tirar das pessoas, nem o que eu posso dar, é ser filho. Sabe, Melissa Júnior, né? O Júnior é genro, mas é filho também. Chega em casa, é sapato, para todo lugar, agora mete a mão na geladeira como que quer, não pede nada. Por quê? Pega meu carro, eu digo, ela daqui eu não tenho carro. Entendeu? Eles não estão preocupados com outra coisa, eles não estão assim, porque eles estão focados nos privilégios que filhos têm. E quando nós focamos nisso, então nossa atenção é menor, porque nós ficamos menos focados em resolver problemas, porque não conseguimos, querido, se nós conseguíssemos resolver problemas dos outros, nós não tínhamos. Uai, eu sei resolver dos outros, não saberia resolver o meu? Não é verdade, querido? Não, nós não conseguimos. E às vezes é muito cansativo isso. Então não exija de ninguém, querido, que só Deus, um pai amado. O que o pai amado não te dá, um filho, um irmão, um líder, um pastor não vai te dar. Então foque em Deus, busque conselho, busque orientação, busque comunhão. Você faz parte de um corpo e você não faz parte de um corpo para que todo o corpo resolva o seu problema. Você é parte do corpo para resolver o problema do corpo. Todo o corpo entra em cooperação quando o corpo está enfermo, cara. Dói tudo, mas quando sara, sara tudo. Sabe, querido, todo o seu corpo está em operação, o que você vê e o que você não vê, está em cooperação, para que o corpo seja saudável. Infelizmente, querido, em nossos dias, a gente percebe que cada vez mais está se cumprindo o que diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, no capítulo 3,
uma humanidade repleta, né, de maldade e egoísmo, sobrecarregada pelas consequências do pecado, andando sem referência de autoridade e paternidade, sem identidade, sem destino. E pior de tudo, sem amor. O que é que nós estamos vendo hoje no mundo, querido? Pessoas sem destino, sem paternidade, sem amor, pessoas sem identidade, sem autoridade. Como é que uma sociedade, não vou nem falar uma igreja é inconcebível que isso não seja, sabe, ardente no meio. Mas no mundo, querido, não é aceitável, mas é o que vemos. Eles não só vivem isso, mas propagam isso. Do que é que nós estamos falando aqui, querido? De orfandade. Homens, que é orfandade? Homens, são pessoas, são, né, vidas andando sem nenhuma noção de paternidade. Sem nenhuma noção de paternidade. Sabe, querido? E quando falo isso, me emociono, porque eu lembro quando nós fomos naquele orfanato buscar o Melissa e o Jonathan. Gente, aquelas crianças voavam no seu pescoço, no seu colo, e diziam: você vai ser meu pai, você vai ser meu pai, você vai ser meu pai. Leva eu, seja meu pai. Aquele monte em cima de você. Até que... É isso, querido, que o mundo fez e continua fazendo. Sabe o que o mundo quer, querido? Que você fique aqui na igreja a vida inteira, 80, 70, 50 anos, órfão. Porque o órfão, sabe o que o órfão está buscando? Um pai. Então ele vai tirar essa paternidade dos pais, quando ele não tem a referência do líder, ele vai tirar essa paternidade de qualquer um que encostar nele, ele vai usurpar algo que ninguém pode dar, querido. Então, amados, é essa paternidade, buscar esse pai, se satisfazer nessa paternidade, é sim, se alegrar, deliciar, sabe, deleitar. Eu tenho um pai. Porque se nós, querido, não nos convencer disso, o mundo vai nos convencer de outra coisa. Você não é, nunca foi um indesejado, você não é um acidente, um incômodo. Querido, não, nós não somos inadequados ou incapazes, mas Deus nos criou para expressar o seu amor aos perdidos. Deus nos criou para aumentar ainda mais a nossa família. Para isso Deus criou, para aumentar mais a família dele. Deus quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Sabe para que você se converteu? Por que você está aqui? Porque você é um filho de Deus, para gerar filhos para Deus. E como eu falo sempre, já vi outros falarem aqui, se fosse só para você se conhecer, entregar a vida a Jesus, o melhor é a gente ter morrido na hora que entregou, porque se foi verdadeiro, já ia para o céu, não dava trabalho nem para Deus e nem para ninguém. Mas nós estamos aqui, estamos porque somos filhos, e filhos geram filhos. Filhos geram filhos. Amém, querido? Então, você tem tudo isso. Então nós não somos inferiores. Nós somos sim a coroa da criação. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Jesus. E é nele que nós encontramos a razão de toda a nossa existência. Aleluia! A razão de você ser, né, está em Cristo Jesus. A razão de você estar aqui está em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então Deus, ele quer nos usar para reconciliar, olha bem, querido, o mundo com ele. Deus, olha, o mundo é inimigo de Deus. Anjos queriam fazer isso. O mundo é inimigo de Deus, como eu e você éramos. E Deus quer te usar para reconciliar o mundo com ele. Olha que coisa tremenda, querido. Olha como nós estamos em falta quando nós rejeitamos essa ideia, essa verdade. Como nós falhamos quando nós não aceitamos essa verdade. O plano de Deus é nos reconciliar com Ele para que nós possamos ser verdadeiramente livres, experimentar o seu amor e uma vida como essa que nós introduzimos, o Salmo de Davi, uma vida de adoração em toda a sua plenitude.
Porque filhos são adoradores. Os filhos, o pai mais bonito, pai dele. A mãe mais bonita, a mãe dele, mais legal, mais forte. Adoração. Eles veneram, eles olham para os seus pais, uau, né? Você vê os bebezinhos, você fica do lado, dá trabalho para eles olharem, porque eles estão assim, encantados com os pais, porque eles estão adorando, eles estão vibrando ali. Querido, é isso que Deus quer. Uma geração de adoradores, só assim nós vamos ser completos e nós vamos cumprir o propósito para o qual nós fomos criados. Você foi criado, querido, para adorar o Senhor. Mas como vou adorar se eu nem filho eu aceito ser? Nós somos preciosos demais. E nós, querido, pertencemos a um Deus, não porque nós o reconhecemos nem o amamos, Ele nos amou primeiro. Essa condição de filho, essa condição de ser amado, essa condição de nos aproximar, partiu dEle, veio dEle. Aliás, tudo veio dEle, tudo é dEle, vai voltar para Ele. Gálatas 4:6 diz: e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, papaizinho. Assim que já não sois mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Como que pode, querido, nós entrarmos numas ciladas do inimigo, sabendo que nós somos herdeiros de Cristo? Como é que pode, querido? A gente ainda permitia cair nessas ciladas do inimigo. Como é que nós podemos, querido? O inimigo, ele não vai parar. Se você pensa que o seu problema lá do passado, que hoje ainda que você foi curado, até mesmo Jesus disse que ele deixou por tempo oportuno. Quer dizer que ele ia voltar. Ele não vai desistir, porque você se converteu, fez veredas antigas, porque você fez cura interior, 30 semanas, esquece, ele não vai desistir. Mas quando você estiver firmado na rocha, quando você estiver, convencido da sua paternidade, não vai ser essas gracinhas, esses toques dele que vai fazer com que você perca a sua credibilidade de filho e a sua noção de ser filho. Isso fala, querido, esse texto que nós lemos, fala do desejo de Deus para conosco, um relacionamento de filhinho. Ele diz, papaizinho, o Espírito, do seu filho, ele clama dentro de nós, papaizinho. Ele nos empurra para a intimidade profunda. E os pais aqui, quando chamar de pai, né? Mas e papaizinho? O que é papaizinho? Né? Como que a gente fica, meu papaizinho? A gente se derrete. Pois é. Deus, Ele nos deu esse espírito que lá dentro de nós clama, papaizinho. É um espírito que clama por intimidade. É uma relação de intimidade profunda para com Deus. É uma intimidade a tal ponto que ela diminui problemas, consequências, maus, consequências. Ela coíbe dentro de nós aquilo que nos fere, ela vai destruindo aquela edificação maligna e nós vamos, encontrando espaço em nossas emoções para relacionar, para chamar ele de papaizinho. Quanto mais perto o filho estiver do pai, ele está mais seguro e ele vai desfrutar muito mais ainda do seu amor, amém, querido? Amém? Quanto mais perto, então, é perto dele. Sabe por que muitas vezes nós não nos comportamos como... Só um minutinho aqui. Às vezes nós não nos comportamos como os irmãos simples. Quem não tem pai, não tem irmãos. Sabe por que nós temos dificuldade de relacionamento com irmãos? Porque temos problema de paternidade. Porque se não tem pai, não tem irmãos. Não existe irmão sem pais, sem pai. Você tem um irmão porque você tem um pai e ele também. Como é que nós vamos cooperar com Deus, com seus propósitos, sem ter alguém para obedecer, querido?
Até Jesus, ele aprendeu a obediência pelo que sofreu. Está escrito na palavra. Como é que nós vamos aprender a ser filho? Sem passar por essas coisas. Não existe nenhum exemplo de paternidade, nem mesmo a de Jesus sem sofrimento. Mas olha, a de Jesus o levou à obediência, o sofrimento de Jesus. O nosso sofrimento leva à orfandade. Enquanto a Bíblia nos exorta a buscar intimidade, né, buscar relacionamento, buscar a semelhança de Jesus, nós nos afastamos. Como é que nós vamos cooperar com Deus em seus propósitos sem ter alguém para obedecer? Alguém, querido, para a gente amar. Como é que nós vamos cooperar com o propósito de Deus? Como é que nós vamos? O propósito dele é que o mundo conheça. Sem alguém para eu amar, eu não consigo mostrar isso. Mas se você escolhe, se eu escolho a quem eu quero amar, isso não é amor. Isso não é amor. Como é que eu vou mostrar ao mundo esse Deus sem ter alguém para eu ajudar? Alguém para eu cuidar? Como é que eu vou mostrar o amor do mundo? Você percebe que nós estamos falando de necessidades do corpo, e que sem as necessidades do próprio corpo, não tem como demonstrar o amor do Pai. São as necessidades que nos levam. E aí nós pegamos aquilo que seria o nosso material de trabalho, para mostrar ao mundo o amor e a paternidade de Deus, e nós tratamos isso como coisas até do diabo. Sabe por que às vezes Deus permite algumas coisas? Porque Ele está precisando de uma revelação de amor. Sabe que Ele tem muitas coisas que Deus está fazendo, e está acontecendo, não é porque a gente não vê não, mas parece que essa revelação ainda não chegou no nosso coração, ou elas estão vindo de pouco. Eu confesso a você, que essas coisas que eu estou compartilhando com você, elas estão vindo assim, de grau em grau, de pouco em pouco, na minha vida, e eu estou percebendo algumas coisas, que eu não pensava ontem, não é porque ela não existia, mas é porque eu não havia tido essa revelação. E o que eu estou falando com você, eu estou compartilhando parte dessa revelação, que o que nos feriu, o que nos fere, tem que ser usado como ferramenta para que Deus seja visto. Agora, quando nós pegamos isso, colocamos mais um peso de lamúria, de murmuração em cima, nós estamos dizendo, eu não só não quero a sua paternidade, como eu vou diminuir a sua paternidade, porque o Senhor não resolve esse problema meu e nem dessas pessoas, e eu já não aguento mais, entendeu? Estão conseguindo entender, querido? Tudo que vier a você, todas as lutas, dificuldades, é para você demonstrar. O corpo é o lugar mais perfeito, é o melhor lugar para que a gente demonstre amor, porque ninguém ama outra coisa mais do que seu corpo. Qualquer coisa que acontecer, você vai defender o seu corpo, mais do que qualquer coisa. Por que chamamos? Paulo chamou de corpo, porque é aqui que estão todos os instrumentos, todo o material, todas as ferramentas para se trabalhar. E quando trabalhamos essas ferramentas, esses materiais, e nós temos tudo, querido, nós temos pecado, nós temos adultério, nós temos tudo que você pensar que não presta, para usar como ferramenta para glorificar a Deus, o arrependimento, a confissão, a entrega, a adoração. Mas eu gosto de mostrar Cristo só quando estou no louvor. Quando estou no louvor aqui, não, você tem que mostrar Cristo, querido, é quando a coisa está pegando lá fora. É quando vem o chato, sabe, te encher, é quando vem alguém que está precisando, é essa hora que o mundo está clamando, é essa hora que o corpo vai agir. Não é assim no nosso corpo. Quando é que o meu corpo reage melhor? É quando algo está me ferindo. Tudo entra em cooperação. Aliás, eu acho que essa é muito melhor hora do que quando tudo está bem. Porque quando tudo está bem, aliás, Deus diz que é melhor estar na casa onde há luto, do que na casa onde há festa. Porque ali se vê o fim de todos os homens, né?
Porque ali a gente vê o que é a natureza, o homem se vê. Então, querido, nós somos isso mesmo, não adianta, podemos pular para todo lado. Nós somos isso, aqui nós somos isso, na Assembleia nós somos isso, em qualquer igreja, nós somos isso, somos humanos. E se a gente souber que somos humanos, e que o humano passa por aflições, Jesus como homem passou, eu não vou ser diferente nem você, se a gente descobrir isso, mas que como humano, eu tenho um pai, que colocou o seu espírito dentro de mim, que tem prazer de ser meu pai, que cuida de mim, que não me abandona nas adversidades, nos meus medos, nas minhas aflições, até mesmo nos meus pecados. Não me abandona. Então, querido, eu vou saber lidar com a dor, com o pecado, com o desprezo, com a traição dos outros. Eu vou aprendendo a lidar com isso. Jesus declara em Mateus 24:2, a respeito dos últimos dias: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O amor de muitos se esfriará. Então, queridos, são alertas que Deus deu para nós. Sabe para que serve isso? Para eu me perguntar: meu amor está quente? Como que está o meu amor pelas pessoas? Eu importo com as pessoas? Eu importo com o que Deus importa? Eu me importo com a igreja do Senhor, que é o corpo ao qual eu pertenço? Querido, saiba, você sozinho não é corpo, braço sozinho não é corpo, unha sozinho, cabeça, cérebro sozinho, coração sozinho não é corpo. Você só é corpo se você estiver vivendo em comunidade, se você estiver vivendo em unidade, se você estiver pertencendo a um grupo, cooperando, servindo, amando, doando. É assim o corpo. Mas Jesus diz que esse amor nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A gente está vivendo um tempo, sabe, de muitas vidas chegando a Jesus, mas um tempo de muitas vidas se esfriando também. Porque a iniquidade, ela nos afasta do Pai, e afastado do Pai, nós ficamos frios do seu amor. O que aquece nessa chama do Espírito no coração do homem é o amor de Deus. O dia que você perder o amor de Deus, o dia que eu perder o amor de Deus, esquece, igreja não me importa, Deus não me importa. Quando você conversa com algumas pessoas que dizem, o que eles falam, querido? Absurdo. Nós estamos vendo artistas que se disseram convertidos, o que eles falam hoje. Porque o amor, não é que eles não eram um dia, não é que não foram fervorosos, mas o amor foi esfriando, e quando o amor esfria, querido, entra o pecado. Congela a vida, o discernimento da pessoa, aí pronto. Então, no meio, dos tempos terríveis, nós cristãos, mais do que nunca, nós somos, desafiados aí a resplandecer o caráter de Cristo. Por quê? Porque nós precisamos resgatar os perdidos, nós precisamos tratar as feridas desses que estão perdidos como Jesus tratou, e em amor. Agora, amor, querido, não é você vir com as suas barbaridades e eu ficar alisando você o tempo inteiro, porque nem Jesus fez isso. É reconhecer a sua dor, é ajudar você na sua dor, mas descobrir a verdadeira origem disso. Porque é o que fazemos no médico, a gente sabe. Tem médico, bem sincero, às vezes você sai de lá bem chateado com a sinceridade dele, mas ele foi mal ou ele foi sincero? Ou você queria que chegasse lá, ou você está com um treco aí meio perigoso, mas não esquenta não, esse negócio você vai morrer se não tratar. Chega lá, nossa, esse médico é tão ruim, você fala, nossa, que médico bom, o cara me alertou, legal. Eu saio lá do médico, a Márcia fala, nosso médico lá é exagerado, né? Ele disse a gente não sei o quê. Eu falei, não, ele é sincero, mano, exagerado não. É assim, querido. Então, nós precisamos tratar as feridas das pessoas com amor, ser verdadeiro. Às vezes o amor precisa de varada, às vezes precisa de correção, disciplina. Não é assim que Deus faz? Se nós imitamos Jesus, nós vamos fazer desse jeito, esse é o método,
né? Porque passar a mão na sua cabecinha a vida inteira, que não vai te levar a lugar nenhum. Faz isso com o seu filho a vida inteira e vamos ver no que vai dar isso. Não. Então, para isso acontecer, nós precisamos agir com unidade. Isso é fundamental. Sabe, a gente concentrar o esforço, concentrar recursos para que essas boas obras, né, que o nosso Senhor Jesus Cristo já nos predestinou desde, né, antes da fundação do tempo, para que nós fizéssemos, para que elas sejam feitas. E a gente não precisa, querido, inventar nada não, criar nada de novo, que nós precisamos, Deus já criou, basta a gente voltar a estas veredas, né, que Ele mesmo criou, e que apesar de ser antigas, elas são tão atuais e tão necessárias na nossa unidade. Deus nos exorta, vamos voltar às veredas antigas. Tem muita coisa aí que a gente perdeu o rumo, perdeu o fio da meada na nossa vida, família, na igreja, que nós precisamos voltar atrás, repensar, voltar lá onde caiu, repensar, ver o que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo na minha vida, onde eu estou levando minha família, o que eu estou fazendo, né, com a igreja, qual é a minha cooperação, que mal eu estou fazendo, que bem eu estou fazendo, sabe, esses balanços são necessários. Mas o que se observa nos dias de hoje, querido, é que nunca a humanidade esteve tão despida desse caráter de Jesus. Crentes que não amam, não perdoam, não têm identidade, não têm destino, não têm propósito, e que não estão dispostos a pagar o preço para a reconciliação, e isso em todas as áreas da vida. E o resultado disso, querido, é uma série, né, de pessoas que não experimentam uma vida avivada, né, pelo fruto, né, do Espírito Santo, que são tão necessárias para a gente cooperar aí com o propósito do Pai. Então nós não podemos, né, ignorar essa realidade de nossos dias, né? O inferno, ele está armado, né, até os dentes para destruir as nossas vidas, para, né, arrebentar aí, arrasar com as nossas famílias, para mutilar, né, as nossas crianças, degradar os nossos jovens e adolescentes. E aí ele vai construir a partir daí uma geração de adultos inseguros, irresponsáveis, egoístas, sem conhecimento e experiência do verdadeiro amor do Pai. É isso que nós estamos vendo ou não? Se nós não mostrarmos o amor do Pai, essa paternidade, essa geração, querido, que mesmo nós fazendo isso, é uma geração que vai, cada dia mais a coisa está complicando. Mas é nós que estamos aqui hoje, é nossa responsabilidade de mudar isso. Primeira carta de João 3, 1 e 2, vede quão grande o amor o Pai tem nos concedido, que fôssemos chamados filhos de Deus, por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora sois filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. A nossa progressão, querido, um dia vai nos deixar diante dele, e assim nós vamos ver como ele é, e nós vamos ver uma identidade, uma identificação, uma aparência, uma semelhança de filho. Nós não vamos chegar de dele, ai, que pai estranho, não, a gente vai estar identificado com essa natureza, porque nós estamos amadurecendo, nós estamos crescendo, de grau em grau, de glória em glória, na semelhança de Cristo. Por isso que nós vamos ver, né, o que somos, que é exatamente como Ele é. E o Evangelho, ele é assim, vivido nessa simplicidade, né? Amar, o amor, ele vai produzir sempre um resultado que é bom, que é agradável, que é útil. Uma fé que age, transformando toda a realidade que nós vivemos, por fé. É fé, querido. Se a gente ficar olhando, não dá, não foi esse, não dá, isso não pode, isso não. Não. É fé, fé. Para qual finalidade? A gente ganhar os perdidos para Jesus e estabelecer o reino de Deus através do nosso testemunho pessoal de filhos de Deus. Tem um testemunho coletivo? Sim. Tem um testemunho que lá fora fala mal. Quando você dá um mau testemunho, é a comunidade alcance. Mas existe um testemunho no reino espiritual que é seu, uma responsabilidade que é sua e é minha. E Deus não olha e diz lá, se eu piso no tomate, a comunidade alcança. Não, é o Ney. Então a responsabilidade é minha
e sua. Ela é pessoal. Como é o seu testemunho como filho de Deus? A Bíblia diz aí que nós lemos, agora vocês são os filhos de Deus, não é amanhã, nem tão pouco quando a gente morrer. É agora. Não tem, agora eu não sou filho de Deus, mas depois eu vou queimar um pouquinho num fogo estranho aí eu vou ser filho. Esquece. Se você não é filho agora, não será depois. Como? Que nós nos tornamos, pela fé no Senhor Jesus Cristo, filho de Deus, pela fé nele. Pela fé no Filho de Deus, eu me torno filho de Deus. Isso não é uma promessa lá para o futuro, é agora, é uma realidade agora, que está disponível para mim, está disponível para você agora. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 6,2, pois ele diz, eu ouvi no tempo favorável e eu socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Não é amanhã, é agora. Você precisa, eu preciso ser filho de Deus, agora hoje, agora amanhã, agora depois, agora sempre. Amados, agora é o tempo aceitável. Agora é o dia da salvação. Nada tem maior valor do que o amor e o perdão para a gente poder receber a salvação, né? Nós sim podemos transformar a nossa vida por causa disso, a vida daqueles que estão ao nosso alcance. Isso é algo que dinheiro nenhum paga, mas não vai acontecer sem que antes nós sigamos a verdade em amor. Quem é a verdade? Jesus. E é desse jeito que o corpo vai crescer. Para terminar, eu vou voltar ao texto inicial. Instruir os crentes na verdade mais sublimes do Evangelho e levá-los a uma fé madura que funcione, ou que funcionasse, e que operasse para formar o caráter e as virtudes de Cristo, a fim de que os mesmos pudessem andar em modo digno como chamado de Deus. Qual? De novo, o seu maior chamado é ser filho. Ser filhos, geramos filhos. Só filhos geram filhos. Essa é a intenção de Paulo, né, nesse texto aqui que nós introduzimos. Então Paulo fala de maturidade, unidade, ele fala de edificação, crescimento, ele fala de trabalho. E sabe, querido, a primeira pessoa que precisa ser salva, diga, sou eu. Você, se quer salvar o mundo, você é a primeira pessoa, eu sou a primeira pessoa que precisa ser salvo. Se você não for salvo, você não pode salvar ninguém. A Bíblia diz que é um cego dirigindo o outro. Então a primeira pessoa que precisa ser madura é você. Por que você cobra tanto? Eu cobro tanto maturidade do outro e eu vivo com as minhas imaturidades. O outro tem que ser perfeito, mas eu não. O outro tem que ser maduro, eu não. A primeira pessoa que precisa ser edificada é você. Crescer. A primeira pessoa que precisa crescer é você. A primeira pessoa que precisa trabalhar é você. A primeira pessoa que precisa amar é você. Quando eu estou dizendo você, sou eu também. Tá bom, querido? Qual é a medida que Jesus mandou a gente amar em Mateus 22, 39? Mandou amar o outro? Qual era a medida? Como a mim mesmo. Então, começa em mim. E sabe, querido, eu poderia falar aqui das heranças, dos eleitos, dos filhos. É uma ministração em que daria uma grande euforia no nosso meio, porque são verdades absolutas. Eu também gosto de ouvir isso. Mas às vezes nós precisamos falar o que eu não fui ainda, né? De pecado, inferno. Mas as promessas para os filhos, elas não vão adiantar se eu não me tornar um filho. Somente saber que sou filho não dá direito a uma herança. Não basta, né, para possuí-las. É preciso ser filho. É preciso ser filho. Você vê quando a pessoa pede DNA, ele tem certeza que é filho de uma pessoa. Mas se ele não provar que é filho, se ele não tiver um DNA de filho, ele não tem direito. As pessoas mandam fazer o exame de DNA para poder provar que é filho. Nós temos um DNA de Deus. Você, pela fé, acredita que esse DNA é verdadeiro? Porque essa ausência, querido, dessa paternidade é que nos mantém longe do desejo de ser e também do desejo de fazer alguma coisa para Deus. Filhos, diga comigo assim, filhos têm direito, mas têm responsabilidade. Se o filho, querido, lembra do filho pródigo, se o filho não, ele
não se comporta desse jeito, as coisas do pai não têm o devido valor. Então ele vai esbanjar, e com certeza aquilo que custou muito caro para o seu pai conquistar, ele vai esbanjar. Hoje muitas pessoas estão fazendo isso. O corpo custou muito caro. A vida de Jesus, o sofrimento dele. Mas nós estamos fazendo às vezes como filho pródigo. Sabe? O que somos como filhos de Deus teve um alto preço e Deus nos chama para construir com base nesse valor. Nós somos sim, querido, irmãos de uma mesma família e nós temos um pai. Um pai. Não existe um Deus para mim que é melhor do que o seu e nem o seu que é melhor para mim, um Deus mais bonzinho, o seu, o meu, não. Nós somos filhos de um mesmo pai. E o que um precisa ser com esse pai e servir, todos precisam. A menos que não importamos com aquilo que o pai vai nos dar depois, ou aquilo que ele vai falar a nosso respeito. E nós somos discípulos também de um mesmo mestre. Então ninguém pode dizer, eu não sabia, eu não aprendi. Nós somos ovelhas de um mesmo rebanho e nós temos um só pastor. Todos nós, ninguém tem privilégio aqui não. Nós somos ramos que produzem frutos de uma mesma videira. A minha videira não é melhor do que a sua. Se a minha dá muito fruto, se a sua dá muito fruto e a minha não, tem alguma coisa errada comigo. E vice-versa. Porque nós estamos ligados pelo mesmo propósito. E nós estamos ligados pelo mesmo Pai. É o mesmo, amém? Então eu quero te perguntar, o que é que tem nos impedido ou nos perguntar de ser filho? Coisas, apegos, bens, família. O que é que tem nos impedido de ser filho? Orgulho, sentimentos, ressentimentos. Os filhos estão sujeitos às glórias, mas também aos sofrimentos do pai. Então é hora de dizer que eu quero tudo que um filho tem direito de ter e também de não ter. Eu quero tudo que um filho tem direito de receber, mas eu quero tudo que um filho tem direito de dar. Porque a maioria dos crentes, eles querem receber, mas não querem dar. Querem ser amados, não querem amar. Eles querem ter, mas nunca dar. Só receber. Então tem esse desejo de ouvir. Um dia, esse é o meu filho amado, de quem eu tenho muito prazer. Talvez essa seja a frase. Esse dia vendo o Luciano falar, chega a emocionar, ele chora. Eu vi essa frase. Já pensou? Agora você já pensou? Não ouvi isso? Com tantas oportunidades, do seu lado tem uma oportunidade excelente para você amar, cuidar, ajudar, suportar, nos dois sentidos. Vamos pensar, querido, refletir um pouco mais sobre qual é a principal função do corpo, ser filho.